Estudo bíblico. Por que só caiu chuva depois de entregar os 7 descendentes de Saul? Texto base. 2 Samuel, capítulo 21, versículos 1 a 14. Houve, nos dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1, Almeida Corrigida Fiel. Este texto narra um episódio singular ocorrido durante o reinado de Davi. O reino de Israel enfrentava uma grave seca e fome que já durava 3 anos. Ao consultar ao Senhor, Davi recebe uma resposta surpreendente. A calamidade era resultado do pecado de Saul contra os gibeonitas. Para compreender plenamente, é necessário olhar para alguns aspectos históricos e culturais. Mesmo após gerações, Saul quebrou o pacto ao tentar exterminar os gibeonitas, cometendo derramamento de sangue inocente. Esse pecado trouxe uma maldição sobre Israel, uma vez que Deus considera sérios os pactos feitos em seu nome, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5. A seca simbolizava o desagrado de Deus e servia como um chamado ao arrependimento. Em Levítico, capítulo 26, versículos 19 e 20, e também em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 23 e 24, Deus avisa que desobedecer aos seus mandamentos traria maldições, incluindo a falta de chuva. Por que Deus permitiu a execução dos descendentes de Saul? Aqui surge a questão teológica. Se Deus não aceita sacrifícios humanos, por que foi permitido que 7 descendentes de Saul fossem mortos? A execução dos descendentes de Saul não foi apresentada como uma oferta sacrificial. Em vez disso, foi uma aplicação da justiça retributiva. O princípio de medida por medida, ou vida por vida, era uma prática comum na lei mosaica. Saul havia derramado sangue inocente, e sua casa sofreria as consequências. Os gibeonitas pediram justiça, não vingança. Os gibeonitas não buscaram riqueza ou reparação financeira, mas exigiram a punição de descendentes de Saul para restabelecer sua honra e reparar a injustiça. Era uma forma de reparação que era culturalmente entendida naquele tempo. Deus não tolera quebras de alianças feitas em seu nome. A quebra do pacto com os gibeonitas representava não apenas uma injustiça contra eles, mas também um pecado contra Deus. O papel da providência divina. Apesar da seriedade do evento, o texto não diz que Deus ordenou a execução diretamente, mas que ele permitiu que Davi seguisse a exigência dos gibeonitas. A resposta de Deus com a chuva após o evento demonstra que a justiça foi satisfeita. Lições teológicas. Deus é justo e não ignora pecados não confessados. A seca e a fome serviram como uma consequência visível do pecado de Saul. Embora ele já estivesse morto, suas ações deixaram um legado de injustiça que precisava ser resolvido. Isso nos ensina que os pecados não confessados podem ter consequências duradouras. A importância de honrar os pactos e alianças. Deus espera que seu povo seja fiel às promessas feitas em seu nome. A quebra do pacto com os gibeonitas trouxe uma maldição sobre toda a nação, mostrando que a fidelidade a Deus inclui ser fiel nas nossas relações humanas. A justiça divina prevalece sobre a cultura humana. Embora o pedido dos gibeonitas e a execução dos descendentes de Saul possam parecer estranhos para nós hoje,
Deus estava agindo em conformidade com a compreensão de justiça daquele tempo. No entanto, ele nunca aprova sacrifícios humanos como forma de culto. Maefi, Deuteronômio 12:31. Cristo e o fim dos sacrifícios retributivos. Este episódio aponta para a necessidade de uma solução definitiva para o pecado. Em Jesus Cristo, temos a justiça perfeita e a expiação final, que substitui qualquer necessidade de reparação através de sofrimento humano. Jesus foi o sacrifício perfeito que satisfez a justiça de Deus em nosso lugar. Zef. Hebreus 10:10. Exemplo e reflexão. O papel de Rispa. Um ponto importante no texto é a menção a Rispa, mãe de 2 dos descendentes executados. Ela ficou ao lado dos corpos, protegendo-os dos animais selvagens, até que Davi providenciasse um enterro digno. Isso mostra o poder da intercessão e do amor materno. Rispa, mesmo em meio à tragédia, demonstrou fidelidade e respeito pelos mortos. Sua ação comoveu Davi, levando-o a enterrar Saul e seus descendentes com honra. A importância de fechar ciclos com dignidade. O enterro de Saul e seus descendentes marcou o fim desse capítulo doloroso, permitindo que a nação experimentasse a reconciliação e a bênção de Deus novamente. Conclusão. O episódio de 2 Samuel 21 nos lembra que Deus é justo e fiel às suas promessas, mas que o pecado não confessado traz consequências sérias. Ele exige que sejamos fiéis em nossos compromissos, especialmente quando feitos em seu nome. Embora o contexto cultural desse evento seja distante do nosso, aprendemos que Deus trabalha para corrigir injustiças e restaurar sua aliança com o seu povo. No entanto, é essencial lembrar que Deus não aprova sacrifícios humanos, e este evento não deve ser interpretado como uma prática normalizada, mas sim como um caso único de justiça divina, em um contexto cultural específico. Em Cristo, temos a plena revelação de um Deus que nos reconcilia consigo mesmo de maneira perfeita e definitiva. Perguntas para reflexão. Por que Deus leva tão a sério os pactos e promessas feitas em seu nome? Como podemos aplicar a importância da fidelidade em nossos compromissos hoje? O que a intercessão de Rispa nos ensina sobre amor e perseverança em tempos difíceis? Quais são as consequências de pecados não confessados em nossa vida e na comunidade? Como o sacrifício de Jesus Cristo substitui todas as formas de reparação humana? 5 pontos relevantes sobre o estudo. Deus não aceita sacrifícios humanos como forma de culto, mas permitiu a execução dos descendentes de Saul como reparação cultural e justiça retributiva. A seca e a fome simbolizavam o desagrado de Deus pela quebra do pacto com os gibeonitas. Os pactos feitos em nome de Deus têm implicações espirituais e devem ser honrados. Rispa ilustra o poder da perseverança e do amor em tempos de tragédia. Em Cristo, encontramos a solução definitiva para o pecado e a injustiça.